Oi, gente. Então, nessa sétima quinzena, nós estamos iniciando sobre o nosso conteúdo sobre fração, como vocês já viram aí no material de vocês. Na atividade estão descritas as páginas que vocês devem ler e estudar para responder a atividade, mas como sempre eu trago um videozinho para vocês explicando um pouco sobre o conteúdo, certo? E nesse vídeo vamos falar sobre a fração. Vamos começar com a apresentação inicial, né, para a gente entender um pouquinho sobre fração. Então, nesta aula você vai aprender fração, né? Que de certa forma não é tão novo, porque vocês já viram nas séries iniciais, mas a gente vai dar uma aprofundadazinha, certo? E ao final da aula você estará pronto para identificar e reconhecer o significado das frações, ideias, parte e todo, contínuo e discreto, quociente, razão e operador. É só a questão inicial mesmo sobre fração, certo? O surgimento do número fracionário veio da necessidade de representar quantidades menores que inteiros. Por exemplo, aí uma pizza é um inteiro, mas se comermos um pedaço, qual seria a representação numérica que esse pedaço e o resto da pizza representa? Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma pizza aqui todinha, então ela representa um inteiro. Aí a gente vai, claro que raramente uma pessoa sozinha vai comer uma pizza toda, né? Mas então, o que a gente vai fazer com a pizza? Vai dividir ela em partes iguais para poder dividir e cada pessoa que esteja no ambiente coma da pizza. Então, isso é uma fração. Então, a fração surgiu daí. Existiam números inteiros, números maiores, e eles eram, tipo, divididos, repartidos. E cada pedacinho não poderia ser representado por um número inteiro. Por exemplo, se eu pego um lápis e divido ele ao meio para dividir com um colega que não tem. Eu pego uma borracha, parto ela na metade para dividir com um colega que não tem. Então, quer dizer, uma borracha representa o número 1, o número natural 1. Então, qual é o número que eu vou representar agora cada pedaço da borracha, cada pedaço do lápis? Então, é dessas necessidades do dia a dia que surgiram essa necessidade também de criar outros números que sejam maiores, que sejam menores que o inteiro, aliás. Aí é aqui, ó. Observe que falta uma fatia da pizza, né? Então, veja só, a pizza foi dividida em quantos pedaços? Ó, aqui, esse pedaço que está faltando era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, a pizza foi dividida em 8 partes iguais. O número de cima diz quantas partes comemos. Ou seja, eu vou representar a fração assim, ó, com um número, um tracinho e outro número embaixo. É o número fracionário. Onde? Como eu comi um pedaço de pizza, aqui em cima vem 1, que é o quem? O numerador. Numerador vai dizer o número que foi comido, o número que foi consumido. E embaixo está 8. Por que 8? Porque foram a quantidade de partes que eu dividi a pizza. Ou seja, o número de baixo diz quantas partes a pizza está dividida, ou seja, o total, certo? Então, aqui nessa fração eu tenho o numerador, que indica quantas partes foram consumidas, e denominador, que indica quantas partes foi dividido o todo. Qual seria a fração para representar 3 fatias consumidas? Então, se eu tirasse esse pedaço, eu tirasse esse e tirasse esse. Quantas partes eu teria comido? 3. Então, aqui no lugar do 1, ficaria quem? 3. Ficaria o quê? 3 oitavos, ou seja, de 8 pedaços, eu teria comido 3. Aí tem uma pergunta desafio. Está lançado o desafio. Observe a imagem abaixo, leia atentamente as informações e tente descobrir a solução deste desafio. Aí tem, qual fração corresponde a 1/3 de um total de 180 ovos? Está difícil solucionar o desafio? Fique tranquilo, pois ao final desta aula você estará apto a responder essa questão. Então, fica aí pensando e a gente vai depois descobrir quanto é. Aí, por que isso é importante? Então, por isso, nesta aula conhecerá mais sobre fração. Então, vamos entender por que, né, existe a fração. Geralmente, quando as pessoas vão se divertir, sair em grupo, fazer demais atividades com amigos e colegas, podem se deparar certas vezes com situações onde apareçam as frações. Uma ida à pizzaria, por exemplo, nos permite perceber como é dividida a pizza.
em partes iguais, ou seja, a pizza, que é a parte inteira, é dividida em outras partes, denominadas partes fracionadas. Outra situação interessante em que deparamos com frações é quando estamos diante de uma receita, por exemplo, onde aparece na lista de ingredientes. Quantas vezes a gente já esteve, né? Um quarto de xícara, ou um meio de xícara, ou não sei quanto, né? Uma colher, meia colher, né? E assim vai. Veja, meia dúzia de ovos, ou 3/4 de xícara de açúcar e tantas outras. Agora, além dos exemplos anteriores, podemos fazer a associação das partes fracionadas a um assunto que é muito conhecido no nosso dia a dia, que é a porcentagem. E com tantas outras formas de situações que podemos nos deparar ao utilizar frações, vamos poder identificar as melhores formas de utilizá-las, de modo de facilitar o entendimento e a utilização delas. As partes a serem relacionadas ficam mais claras para entendimento sobre as frações, já que para trabalhar com as frações é necessário o uso de matemática concreta, onde podemos visualizar partes inteiras que originam as frações. Então, só para a gente entender que existem várias e várias situações do nosso dia a dia que a gente usa, sim, as frações, né? Como esse exemplo da pizza, da receita e tantas outras. Aí, um exemplo. Luísa é muito distraída. Veja o engano que ela cometeu numa receita de quindim e resolva corretamente. Onde errei? Aí diz, a receita dizia que eu use 2/3 da dúzia de ovos. Então, usei 9 ovos. Então, 2/3 da dúzia. Então, significa o quê? Que a dúzia foi dividida aqui, como eu tenho 2/3, né? 2 para 3. Então, quer dizer, esse 3 indica em quantas partes eu dividi meu inteiro. E o 2 indica quantas partes eu peguei, né? Então, se eu disse que eu dividi a dúzia em 3 partes, quanto é uma dúzia? Não é 12? Então, eu vou dividir 12 para 3. Quanto é 12 dividido para 3? 4, não é? Dessas 4 partes, eu peguei 2, né? E dessas 2, né? Eu tenho 3 partes, aliás. Em cada parte tem 4, é como se eu pegasse assim. Eu peguei os ovos e dividi em 3 grupos. Num grupo tem 4 ovos, no outro grupo 4 ovos e no outro grupo 4 ovos. Eu peguei 2 grupos desses. Se num grupo tem 4, em 2 grupos vão ter quanto? Não é 8? Porque 4 mais 4 não dá 8? Então, o erro dela foi aí, o erro de Luísa. Ao invés de ela ter pegado 9 ovos, ela deveria ter usado 8. Ok? Vamos prosseguir. Aqui está falando sobre a história das frações. A história das frações remonta o Antigo Egito, que foi acontecimentos que foram no ano 3000 a.C., ou seja, 3.000 anos antes de Jesus nascer, e traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las, né? Assim como hoje, a gente não tem que delimitar onde cada pedaço de chão de vocês fica, né? Com isso, nas épocas chuvosas, o rio passava do limite e inundava muitas terras e, consequentemente, as marcações. Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números inteiros. Havia os terrenos que mediam partes daquele total. Ou seja, vamos supor, 3,20 m, 4,40 m, né? Não eram pedaços inteiros. Então, foi a partir disso que os geômetras dos faraós do Egito, ou seja, as pessoas que fazem os trabalhos de medição do Egito, começaram a utilizar os números fracionários. Então, na escrita egípcia, o que é que eles faziam? Onde eles tinham a parte inteira, eles representavam por essa elipse aqui, ó, por essa forma aqui. E mais 3 pedaços de outra. Ou seja, na nossa escrita, foi aí que surgiu essa escrita aqui, ó, de fração 1/3, ou seja, 1/3. 1 em cima, que é o inteiro, e mais 3 partes de outra. Aí usava aqui, ó, 1 inteiro, mais 12 partes, né? Porque vocês lembram que lá no início do ano a gente estudou sobre os números, né? A história dos números, e vimos que tinha os vários tipos de representações dos números para chegar até a nossa escrita hoje. Então, essa aqui era a dos egípcios, que na nossa escrita representa 1/12.
E aqui eu tenho 1 inteiro mais 21 avos, que aqui é o que eles representavam, né? Esse era 1 inteiro e aqui representando o número 21. Então, foram dessas pequenas coisas que foram surgindo, desses problemas que foram surgindo, que os egípcios começaram a procurar outras alternativas. Assim como no nosso dia a dia. Quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, quando surgem as coisas que a gente não sabe resolver, vamos procurar meios. Então, nessa procura de meios para resolver, é que a gente vai descobrindo novos cálculos, né? No caso, os matemáticos vão descobrindo novos cálculos à medida que surgem as necessidades. Vamos relembrar um pouquinho de fração. Lembre-se que, em uma fração, o número que está escrito acima do sinal de fração, que é o tracinho, né, é chamado de numerador. O número que está escrito abaixo do sinal de fração é chamado de denominador. Então, aqui a gente tem um exemplo. 23, 27 avos. Esse aqui é o sinal de fração, ó, traço de fração. O 23 que está em cima, numerador. O 27 que está embaixo, denominador. São as coisas que a gente precisa entender, precisa mesmo. Vocês têm que entender isso aí. Aí aqui a gente tem, né, vários exemplos. Aqui uma figura dividida em 4 partes. Aqui eu tenho representação de 1/4. Por quê? Porque o denominador indica em quantas partes eu dividi o inteiro, que foram em 4. O numerador, que está em cima, indica em quantas partes eu pintei, tomei, comi, peguei, que foi 1. Então, representa 1/4. Aqui, 2/8. Por quê? Porque de 8 partes que eu dividi meu inteiro, eu pintei 2. 1/4 de novo, né? Aqui é outra representação. Aqui está representado por um quadrado. Então, eu tenho 4 partes aqui, ó, e uma foi pintada. Aqui eu tenho 4/16. Por quê? Porque de 16 partes eu pintei 4, ok? Então, na fração, a parte de cima indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. A parte de baixo indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido, como está aqui, ó. Foi dividido em 27 partes e tomada 23, ok? Agora é com você. Quais as frações que representam as figuras? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um retângulo dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 partes. Dessas 8 partes, quantas foram pintadas? 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 partes de 8. Então, eu vou ter o quê? 4/8, não é? Ou seja, de 8 partes, eu tenho 4 pintadas. Letra B. Quantas partes do inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessas 10 partes, quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 décimos, né? De 10 partes, 5 pintadas. Aqui eu tenho 4 partes divididas, 2 pintadas. Então, eu vou ter o quê? 2/4, né? Assim. Essa outra, quantas partes estão divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 não estão pintadas. Ou seja, eu vou ter 3/6, ou seja, 3/6. E a leitura das frações, como é que são feitas? Aqui, ó. Vou levar 1/4 do queijo, ou seja, ó, eu fui dividido em 4 partes, eu peguei uma, ou seja, 1/4. Só quero meio copo de suco, ou seja, porque o copo inteiro eu só tenho metade. Aqui, a terça parte dos alunos da minha classe sabe nadar, ou seja, 1/3 dos alunos sabe nadar. Aí aqui, quais são as frações utilizadas nos quadradinhos? Então, aqui eu tenho 1/4, ou seja, 1/4, meio, 1/2, e a terça parte é 1/3. Então, como é que a gente lê essas frações? Para denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, utilizamos respectivamente os termos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ou seja, quando o denominador de baixo vai de 2 até 9, a gente usa essas palavras. Exemplo aqui, ó. 1 meio, para 2 a gente usa meio.
2 terços, ou seja, para 3 a gente usa a palavra terços. Agora, quando os números são maiores que 9, ou seja, de 10 em diante, a gente vai utilizar o quê? Para denominadores a partir de 10, devemos ler o numerador, o denominador e acrescentar o termo avos. Exemplo, 12. Então, como é que eu leio? 12 avos. 20 avos. Então, a gente lê normal. Quem é o numerador? Aqui, ó, 1. Quem é o denominador? 12. Então, eu leio 12. Mas, como ele é maior que 10, então eu vou ler avos, sempre acompanhado da palavra avos. Aqui, 2 avos. Então, eu vou ler 20 e a palavra avos. Sempre assim, sempre. Não, essa parte a gente não vai ver agora. Vamos ver frações equivalentes, que são as frações que a gente pode identificar como frações que representam a mesma quantidade, ok? Frações equivalentes são isso, são frações que representam a mesma quantidade, só que eu estou escrevendo de forma diferente. Por exemplo, se eu escrever 8, só o número 8, eu sei que eu tenho uma quantidade de 8. Se eu escrever 2 vezes 4, vai dar quanto? Vai dar 8. É a mesma coisa, só que uma está escrito 8 e a outra está escrito 2 vezes 4, mas dá o mesmo resultado. A escrita que está diferente. Certo? Então, existem um número infinito de frações para descrever uma mesma quantidade. Estas frações são chamadas de frações equivalentes. Repare nas pizzas abaixo. Elas são do mesmo tamanho. Uma delas foi dividida em 8 partes iguais e a outra em 4 pedaços também iguais. Ó. Vocês estão vendo aqui? O tamanho é o mesmo. Esse círculo aqui tem um tamanho, esse tem o mesmo tamanho. Se vocês prestarem atenção, eles vão ter a mesma quantidade pintada. Esse vermelho e esse azul são a mesma quantidade pintada. Porém, o que é que vai diferenciar? Que essa primeira está dividida em 8 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E foram pintadas 6. Então, ainda me restam 6/8 da pizza. Ou seja, essas duas que estão brancas foram as partes consumidas, certo? Então, isso aqui representa 6/8 que ainda restam. Certo? Aqui é os pedaços de pizza que ainda restam, aqui os pedaços que foram comidos. Essa outra pizza, ela foi dividida, só que ela foi dividida diferente. Enquanto aqui foi dividido em 8 partes, esse foi dividido em 4. E ainda restam 3/4 da pizza, certo? Por quê? Porque das 4 partes eu comi 3, ó. 1, 2, 3. Ou seja, restam 3/4 da pizza, ok? São a mesma fração? Não. A escrita é diferente, 6/8 e 3/4. Mas em relação à quantidade, é a mesma? Absolutamente a mesma, ok? Então, frações equivalentes são isso. Quando você tem a mesma quantidade, porém representada com frações diferentes. Aí aqui a gente tem um exemplo, 3/4, 6/8, assim como 9 12avos representam a mesma quantidade, 12 16avos representam a mesma quantidade e 15 20avos representam a mesma quantidade. Então, para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, só que sendo diferente de 0, certo? Aqui, Juninho, irmão caçula de Alexandre, rabiscou um número no caderno de matemática de Alexandre. Veja, aqui eu tenho 7 quintos e 42, aí ele está rabiscado. Qual número o Juninho apagou? Aí temos aqui as opções. Para a gente encontrar o número que ele apagou, a gente está entendendo que isso aqui é igualdade, né? Ó, 7 quintos é igual a 42, alguma coisa aqui. Se elas são iguais, é porque são frações equivalentes. A gente não diz frações iguais, porque elas não são iguais, né? Elas têm números diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Por isso que são equivalentes e não iguais. Então, a gente viu aqui, ó, que para encontrar frações equivalentes, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Então, se eu multiplicar 7 por 10, o 5 tem que ser multiplicado por 10. Se eu multiplicar o 7 por 2, o 5 eu vou multiplicar por 2 também. Então, vamos ver aqui. 7
transformou-se em 42. Ou seja, se eu tenho o número 7, para chegar em 42, eu vou fazer o quê? Multiplicar por alguém. E por quem? 7 vezes quem dá 42? Voltando lá para a tabuada do 7, dá quanto? Isso, dá 6. Então, eu multipliquei 7 por 6. E 7 vezes 6, 42, obviamente. Aqui eu tenho 5. Se eu multipliquei o 7 por 6, o 5 também eu tenho que multiplicar por 6. Logo, 5 vezes 6, né? Voltando à tabuada do 5, vai dar quanto? 30. Isso aí. Então, 5 vezes 6 dá 30. Logo, o número que Juninho apagou foi quanto? 30. Letra A. Então, fração equivalente a isso. Frações que têm a mesma quantidade, elas representam a mesma quantidade. São escritas com números diferentes, porém representam a mesma quantidade. Para entender o que é que eu vou fazer, vou multiplicar o numerador e o denominador por um número só. E aqui tem a comparação de frações, ou seja, como é que eu faço para comparar duas frações? Para saber se elas são iguais ou diferentes ou uma é maior que outra. Então, considerando duas frações, ou elas são equivalentes, que é o que a gente viu anteriormente, que são frações que representam a mesma quantidade, ou uma é maior que a outra. Consequentemente, ou elas são iguais, ou elas são uma maior ou outra menor. Diferentemente da comparação de números inteiros, nem sempre a comparação de frações é direta, certo? Com o número inteiro é fácil. Por exemplo, se eu tenho o número 2 e o número 6, qual é o maior, gente? Claro que é 6, porque é um número inteiro, ele não está dividido. Só que com fração, números fracionários que não são inteiros, a comparação não é assim. Não é eu dizer, não, esse número é maior que esse, eu tenho que observar algumas coisas. Aí a gente tem a regra prática para comparar duas frações. Dadas as frações A, B e C, D, ó. Aqui, esse A representa qualquer número. Esse B representa qualquer número. C representa qualquer número e D também. Então, para decidir qual delas é maior, podemos multiplicá-las em cruz. Ora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar A por D e B por C. A vezes D e B vezes C. Se o resultado da esquerda, ou seja, A vezes D, for maior, então a fração que estava à esquerda é maior. Se o resultado da direita, B vezes C, ó, aqui, ó, for maior, então a fração da direita, que é essa, será maior. Caso os resultados sejam iguais, as frações são equivalentes. Ou seja, para comparar, vamos ver o exemplo aqui? Para comparar as frações 3 quintos e 11 13avos, fazemos a multiplicação ó, em cruz, multiplicar esse número por esse e esse por esse. Então, vamos fazer 3 vezes 13, que dá quanto? 39. E 5 vezes 11, que dá 55. Qual foi o número maior? O número da esquerda ou o número da direita? O número da direita, né? Então, como 39 é menor que 55, então 3 quintos é menor que 11 13avos. Olha aí como é simples, né? Se elas são, se eu fizer essa multiplicação cruzada e esse primeiro aqui, ó, esse aqui der maior, significa que essa fração primeira é maior. Se essa multiplicação aqui for menor, significa que essa fração é menor. Do mesmo jeito, se essa multiplicação aqui, ó, essa daqui, ó, for maior, essa fração é maior. Se essa multiplicação aqui for menor, significa que essa fração é menor, ok? Então, gente, foi isso. Nosso vídeo era bem simplesinho, como eu falei para vocês, ainda ficou um pouco extenso, mas foi um resumo do que está no material de vocês. E qualquer dúvida, né, com relação à resolução da atividade, estarei à disposição e vocês me procuram para a gente resolver, ok?